estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nossa aula será sobre centésimos e porcentagens. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Então vamos ver quais os materiais para a aula de hoje. Professora Flávia, você nos dá uma ajudinha? Claro! Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, uma folha quadriculada e lápis de cor, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Materiais organizados, vamos relembrar a aula anterior? Então, olha lá, nós retomamos o jogo das quantidades. Lembram-se? A Heloíse e o Jonas estavam jogando e eles gostaram tanto que eles jogaram e aproveitaram para alterar algumas regras. Lembram-se? E aí nós vimos algumas situações problema, né, professora Flávia? Exatamente, nós resolvemos, junto com aquele material que nós confeccionamos, situações de jogo da Heloíse e do Jonas. E daí nós percebemos as frações equivalentes, ou seja, frações diferentes, mas que no final elas representam a mesma quantidade. E a gente também percebeu que a Heloíse e o Jonas fizeram pequenas alterações nas regras do jogo. Lembram-se disso? E que nós comentamos também que toda vez que nós formos alterar alguma regra de jogo, nós devemos combinar isso antes de iniciar o jogo. Lembram-se? Então, a aula relembrada, vamos agora para a nossa retomada da tarefa. Então, vocês tinham alguns probleminhas para resolver. Então, o primeiro: uma hora tem 60 minutos. Quantos minutos há em 2/5 da hora? Professora Flávia, como nós podemos fazer para resolver isso? Bom, nós temos que perceber a nossa fração, 2/5. O nosso denominador é o 5. Então, nós vamos pegar o total da hora, que são 60 minutos, e dividir em 5 partes. Então, cada parte terá 12 minutos. Como a nossa fração é 2/5, nós vamos pegar duas partes entre essas 5 partes. Então, 12 mais 12, 24. Então, a resposta, professora Carla, é letra B, 24 minutos. Isso, e conferindo aí na nossa tela, letra B, 24 minutos. Aí nós tínhamos o problema número 2. Renato ganhou uma barra de chocolate e comeu 6/10 do chocolate. A fração que Renato comeu do chocolate pode ser representada por qual das alternativas que está aí na nossa tela? Professora Flávia, e agora, que estratégia poderíamos usar? Vamos utilizar a nossa reta, professora? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a reta, lembrando que o nosso inteiro vai do 0 ao 1. Então, nós vamos dividir esse nosso inteiro em 10 partes, porque a nossa fração é 6/10. E vamos localizar os 6/10 na reta. Então, olha lá. Temos aqui 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10 e os 6/10. E nós já vimos isso em aulas anteriores, não é mesmo, professora Flávia? Exatamente. E agora, como nós representamos essa fração com o número decimal? Com o número decimal vai ser 0,6, 6/10. Então, olha lá, nós temos que lembrar que são algumas formas que se equivalem. Então, nós temos com o número decimal 6/10, mas também podemos dizer 6/10 com a fração decimal. Tudo bem? Então, agora nós vamos para a aula de hoje. Vamos jogar? Professora Flávia, que tal? Adorei a ideia! Com o jogo nós aprendemos muito mais fácil. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho esse jogo para vocês. Então, o jogo de hoje é quem consegue mais centésimos. Professora Flávia, quantos jogadores nós podemos ter? Nós podemos ter 2 jogadores. E aí, nós temos os materiais. Então, a primeira coisa que nós precisamos, um quadrado formado por 10 quadradinhos.
10 por 10 quadradinhos. Ele vai ser desenhado no seu papel quadriculado do seu caderno. Mas se você não tiver o caderno quadriculado, você poderá também utilizar uma folha de linhas, aquela que a gente diz que é pautada. E aí, como é que o nosso estudante fará, professora? Bom, a folha, ela já vem com as linhas. Então, o estudante pode fazer os traços fazendo as colunas até que consiga 10 quadradinhos. Lembrando, se nós precisamos de 10 quadradinhos nas colunas e 10 quadradinhos nas linhas. Mas e se ele só tiver aquela folha lisa, professora? Ele pode também fazer os quadrados, as linhas e as colunas para montar o nosso quadrado 10 por 10. Isso, e de preferência, utilizem a régua, que fica mais organizado para vocês. Tudo bem? Então vamos adiante. Além desse quadrado de 10 por 10, nós precisaremos de 2 lápis de cores diferentes para fazer as marcações do nosso jogo. E também 2 dados. Como jogar então, professora Flávia? Como eles farão isso? Bom, professora, primeiro, cada estudante vai escolher uma cor do lápis, né? Separar 2 lápis coloridos e cada um escolhe uma cor. Depois, para decidir quem inicia, cada jogador joga uma vez um dado. Aquele que tirar o número maior no dado, começa a partida. Bom, depois disso, o primeiro jogador lança os 2 dados e soma as quantidades sorteadas. E então ele pinta os quadradinhos no tabuleiro de acordo com a quantidade. Por exemplo, aí na nossa tela, os dados marcam 4 pontos cada dado. 4 mais 4, temos 8. Então, o primeiro jogador irá pintar 8 quadradinhos. E o segundo jogador, professora Flávia? E na vez do segundo jogador, ele fará o mesmo. Jogará novamente os 2 dados para pintar da sua cor a quantidade de quadrados. Por exemplo, aqui nós temos os 5 mais o 1, então nós temos 6 no dado. Então, o segundo jogador vai pintar 6 quadradinhos. Lembrando, professora, que sempre tem que começar na extremidade da figura. Isso, é porque daí facilita a sua organização. Tudo bem? Que mais? Olha lá, o que precisaríamos mais, professora Flávia? Bom, a partir do momento que já estiver bem preenchido e a quantidade de quadradinhos em branco for igual ou menor que 6, nós passaremos a jogar apenas com um dado. Isso. E o jogo termina quando todos os quadradinhos estiverem pintados ou quando o número sorteado no dado for maior que a quantidade de quadradinhos em branco. Neste caso, o jogador não poderá pintar. Como assim, professora Flávia? Bom, professora, neste exemplo, nós temos aqui 5 quadradinhos ainda em branco. Mas se o jogador sorteou 6 no dado, ele não pode pintar nem os 5 que estão ali. Então, a partida se encerra neste momento. E então, cada jogador conta a quantidade de quadradinhos pintados e escreve a fração correspondente. Por exemplo, olhem aí o nosso tabuleiro na tela, o nosso quadrado 10 por 10. Quantos nós temos na parte verde, professora Flávia? Bom, vamos lembrar que cada uma das nossas colunas são 10 quadradinhos. Então, 10, 20, 30, 40 e 5. 45 quadradinhos pintados de um total de 100 que tínhamos no início. E então nós vamos marcar a fração 45 centésimos, porque foram 45 quadradinhos pintados dos 100 que nós tínhamos inicialmente. E o segundo jogador fará o mesmo. Professora Flávia, quantos quadradinhos azuis será que tem aí? Vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50 e 54 quadradinhos. 54 de 100. Aí nós iremos anotar a fração 54 centésimos. E por fim, ganha o jogador que obtiver a maior fração. Nesse caso, professora Flávia, quem ganhou? Ganhou quem estava com o lápis azul, porque pintou 54 centésimos mais que a metade do tabuleiro. Tudo bem? Então agora
Vamos lá, olha. Aqui está o nosso quadrado de 10 por 10. Então, agora é aquele momento que você vai pegar seu caderno, colocar o tema da aula de hoje, que são centésimos e porcentagens, a data e anotar o nome do jogo. Quem consegue mais centésimos? Depois que você fez isso, você irá fazer o seu quadrado de 10 por 10. Então, agora um tempinho para você fazer. Tabuleiro pronto, caderninho em ordem. Então agora vamos pensar um pouquinho no nosso jogo, mas antes de iniciar, só para a gente ter uma noção do nosso jogo. Então olha lá, tá aí o seu tabuleiro. Então cada quadradinho deste tabuleiro vale quantos centésimos? Então temos que lembrar, se o meu tabuleiro é 10 por 10, 10 vezes 10, quanto nós temos, professora? 100 quadradinhos. 100 quadradinhos. Então, um quadradinho daquele ali vale quantos centésimos, professora? Um quadradinho vale 1 centésimo. Ele é uma parte de um total que foi dividido em 100 partes. Então, olha lá. E no tabuleiro completo, a quantos centésimos? Bom, então eu tenho que pensar que eu vou pegar todos os quadradinhos. Então, nós temos 100 centésimos. Então, olha lá. Relembrando, então, um quadradinho só vale 1 centésimo. E quando eu pego todo o meu tabuleiro, 100 centésimos. Tudo bem? São informações importantes para daqui a pouquinho. Bom, terceira questão que nós temos que pensar. Se cada jogador pintar a mesma quantidade de quadradinhos, quantos pontos terá cada um deles, professora? Bom, professora, nós temos que lembrar que a metade de 100 é 50. Então, cada um terá pintado 50 quadradinhos, ou 50 centésimos. Isso, porque são 50 quadradinhos dos 100 no total, então 50 centésimos. Tudo bem? Então, pensamos um pouquinho no nosso jogo? Então, agora vamos jogar? O seu tabuleiro está pronto aí? Então, agora nós vamos sortear o primeiro jogador. Então, eu vou jogar aqui representando os estudantes. Quem tirar a maior quantidade no dado, começa o jogo. Tudo bem? Então, olha lá. Representando os estudantes agora. Olha lá. Tiramos 4 na face superior. Professora Flávia, você joga agora para as professoras? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue algo maior que 4. Empatamos, professora, 4 também. Então, nós precisamos desempatar. Vou jogar novamente para os estudantes. 2 para os estudantes. Professora Flávia? Vamos jogar para nós. 3 para nós. Então, as professoras começam o jogo hoje. Então, vamos lá. Professoras primeiro e depois os estudantes. Então, a nossa cor vai ser azul e a dos estudantes hoje será vermelha.
Então, olha lá. A partir de agora, nós teremos que jogar os 2 dados e verificar a soma das quantidades sorteadas, para então pintar no tabuleiro, tudo bem? Então, vamos lá. As professoras começam, então, agora é a jogada das professoras. Então, olha lá. Tiramos 5 e 1. 5 mais 1, 6 pontos para as professoras. Então, olha lá. A professora Flávia está registrando e vocês também registram aí no tabuleiro de vocês. Então, 6 quadradinhos pintados de azul. Agora a jogada dos estudantes. Então, vamos lá. Olha lá. Novamente. 5 e 1. 5 mais 1, 6 para os estudantes. Hoje é o dia do empate? Hoje é o dia do empate. Não pode. Vamos ter que fazer algo diferente. Vamos lá. Olha lá. Pintando 6 quadradinhos. Na sua casa você também precisa pintar. E agora a jogada das professoras. Olha lá. Tiramos 6 e 4. 6 mais 4, temos 10 quadradinhos para pintar. Então, com o lápis azul, vocês pintarão 10 quadradinhos aí para as professoras. Olha lá. E então, pintadinhos os 10 aí. Jogada dos estudantes agora. Então, vamos lá. Os estudantes conseguiram 4 e 3. 4 mais 3, 7. Então, 7 quadradinhos vermelhos. Você deve pintar aí na sua casa também. Outros 7 vermelhos para vocês. Enquanto isso, a professora Flávia vai preenchendo o nosso tabuleiro grande aqui. E você pode ir conferindo na sua casa. Agora a jogada das professoras. Olha lá. 5 mais 4. Temos 9 quadradinhos para pintar, professora. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha lá. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e 9 quadradinhos azuis para as professoras. Jogada dos estudantes agora. Estudantes tiraram 4 e 2. 4 mais 2, 6. Então, 6 quadradinhos vermelhos para serem pintados. Olha lá. 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Agora a jogada das professoras. Vamos lá. Professoras, 4 e 3. 4 mais 3, 7. Então, 7 quadradinhos azuis para serem preenchidos. Então, não esqueçam, vocês devem estar preenchendo aí junto com a professora Flávia. Então, temos lá mais 7 quadradinhos azuis. E vamos para a jogada dos estudantes. 1 e 1. Professora Flávia, 2 pontos para os nossos estudantes. Olha lá. 1, 2. Vamos lá, tomara que os estudantes tenham mais sorte. Agora a jogada das professoras. 5 e 2. 5 mais 2, temos 7 pontos para as professoras. Ou seja, 7 quadradinhos devem ser pintados aí com a cor azul que nós escolhemos. Lembrando que se na sua casa você não tem as cores iguais às nossas, você pode trocar. Mas tem que lembrar com que cor você está pintando aí. E agora a jogada dos estudantes. Sorte para os nossos estudantes. Olha lá, 6 e 2. 6 mais 2, 8. Então, teremos 8 quadradinhos para pintar aí no nosso tabuleiro. Aqui nós estamos pintando o tabuleiro dos estudantes com a cor vermelha. Mas aí na sua casa, se você precisar, pode alterar. Olha lá, jogada das professoras agora. Vamos lá. 3 e 1. Temos 4 pontos, professora Flávia. Ou seja, 4 quadradinhos para pintarmos. E olhem, como o nosso tabuleiro já está ficando mais completo, né? Então, jogada dos estudantes. Sorte para os nossos estudantes. Olha lá. 4 mais 2, 6. Então, 6 quadradinhos para serem pintados. Olha lá.
professora Flávia, quem está ganhando o jogo até o momento? Bom, professora, visualmente a gente já percebe que tem mais azul. Então, as professoras estão ganhando. Vamos conferir contando? Então, cada coluna nós temos 10 quadradinhos. 10, 20, 30, 40 e 3. E os estudantes têm 10, 20, 30 e 5. Professora Flávia, será que os estudantes ainda têm chance de ganhar? Tem, porque ainda nós temos mais de 20 quadradinhos para ser preenchido. Vai depender da sorte, é um jogo de sorte, né? Isso, então nós precisamos ter muita sorte. Então agora, jogada das professoras. Então olha lá. 2 e 2, então nós temos 4 pontos para as professoras. E agora, dos estudantes. Olha lá, muita sorte para vocês aí. Vamos lá? 5 e 3, temos 8 pontos para os estudantes. Olha, foi um bom resultado. Será que agora ainda teríamos chance de que os estudantes ganhassem esse jogo? Olha lá, professora Flávia, ainda há chance para os estudantes ganharem? As chances diminuíram, professora, mas ainda há, porque nós não pintamos mais que a metade do tabuleiro ainda. Então é muito importante a gente sempre ir fazendo essas reflexões. Pensar, será que ainda podemos? Então podemos. Agora a jogada é das professoras. Então vamos ver se as professoras estão com sorte. Olha, 6 e 5. Temos 11 pontos. E agora? Nós precisamos verificar se há 11 quadradinhos para ser pintados. Se não houver, o jogo acaba aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não há 11 quadradinhos para pintar, então a gente não pode pintar nada. Então, e agora? Encerramos o jogo. Mas quem ganhou o jogo? Agora nós precisamos contar quantos quadradinhos cada jogador pintou. Então, professora Flávia, vamos verificar quem ganhou o jogo? Vamos lá, professora Carla. Para verificar, nós precisamos contar a pontuação de cada jogador. Então, vamos contar primeiro a pontuação das professoras. Lembrando que cada coluna são 10 quadradinhos. 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 quadradinhos, professora Carla. Mas se nós tínhamos ao todo 100 quadradinhos e as professoras pintaram 47, que fração isso representa? Bom, vamos montar então a nossa fração. Traço de fração. Embaixo, no denominador, 100, porque nós temos 100 quadradinhos no total. E em cima, no numerador, 47, que foi a quantidade de quadradinho que nós pintamos. Então, professora Carla, ficou 47 centésimos. E agora nós temos que verificar a pontuação dos estudantes, para descobrir quem realmente ganhou. Então, vamos lá. Cada coluna são 10 quadradinhos. Então, 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43 quadradinhos, professora. E da mesma forma, se são 43 quadradinhos dos 100 que nós tínhamos ao todo, que fração formamos agora? Bom, vamos lá. Traço de fração. No nosso denominador, nós vamos colocar 100, que é o total de quadradinho que nós temos. E no nosso numerador, 43, que foram os quadradinhos pintados de vermelho com a pontuação dos estudantes, professora. Então agora nós conseguimos descobrir quem ganhou de verdade, professora? Bom, então quem ganhou foram as professoras, porque 47 centésimos é maior do que 43 centésimos. E nós podemos verificar isso olhando o nosso quadro. Ficou mais fácil, não é verdade? Então agora vocês continuam e terminam a sua anotação aí.
Gostaram do jogo? Então agora vamos pensar um pouquinho mais sobre ele, professora Flávia? Vamos lá? Então olha lá, André e Ana estão jogando e o tabuleiro deles está da seguinte forma. Olha aí. Questão A. Até agora, qual a fração representa a parte pintada de cada um deles? Pergunta B. Qual a fração do tabuleiro que ainda está em branco? E pergunta C. Agora é a vez de André jogar. Ele tem chance de ganhar o jogo ainda? Se ainda tem, quanto precisa sortear para vencer? Então, agora é com vocês. Pensem sobre essas questões. Um tempinho para vocês. Agora que vocês já pensaram sobre essas questões, vamos pensar juntos? Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá? Então, questão A. Até agora, qual a fração representa a parte pintada por cada um deles, professora Flávia? Bom, vamos observar, professor, o da Ana. A Ana está de azul. Então, ela pintou 10, 20, 30, 40 e 9 de um total de 100. Então, 49 centésimos. E o André? O André está representado com a cor laranja. Ele pintou 10, 20, 30, 40 de um total de 100. Então, a fração de André, 40 centésimos. Então, verificadinho. Acredito que vocês chegaram a essa conclusão também. Vamos pensar na letra B? Qual a fração do tabuleiro que ainda está em branco, professora Flávia? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma coluna, então 10 mais 11. 11 centésimos em branco. Então, olha lá. Temos 11 centésimos em branco. Acredito que vocês também chegaram nessa resposta. Vamos para a questão C? Agora é a vez de André jogar. Ele tem chance de ganhar o jogo ainda, professora Flávia? Sim, ele pode ganhar esse jogo. E se ele pode ganhar esse jogo, quanto ele precisa sortear para vencer? Bom, professor, ele poderia sortear o 11, né? O 6 num dado e o 5 no outro, formando o 11. Mas se ele sorteasse 12, 6 em cada dado? Aí aconteceria algo parecido com o que aconteceu no nosso jogo. Lembra, professora Flávia? Exatamente, o jogo acabaria nesta rodada. Exato. Então, olhem como nós registramos aqui. Sim, ele tem condições de ganhar o jogo ainda,
mas ele precisa somar 11 nas quantidades sorteadas no dado. Isso é possível sorteando 5 e 6, como a professora Flávia mostrou. Tudo bem? Então agora vamos pensar mais um pouquinho. Se André e Ana tivessem empatado o jogo, qual a fração que cada um teria registrado, professora Flávia? Bom, professora Carla, se eles tivessem empatado, cada um iria pintar metade. Metade de 100 é 50. Então, a fração de cada um seria 50 centésimos. E aí, o que nós temos na tela, então, 50 centésimos. Mas vamos pensar um pouquinho mais sobre os 50 centésimos? Vamos lá? Então, olhe lá a nossa tela. Nós temos aí representado na nossa tela 50 centésimos em fração e também temos em número decimal. E ao lado também temos por extenso. Então, olha lá, 50 centésimos. Ou seja, tudo isso representa 50 partes de um total de 100 partes do nosso tabuleiro. Tudo bem? Então, olha lá. Também podemos dizer que é 50%. Mas como assim, professora Flávia? Bom, professora Carla, nós podemos dizer que é 50% porque de um total de 100 foram pintados 50, ou seja, a metade do tabuleiro, que podemos também representar pela fração 1/2. Lembra da fração equivalente? Sim, nós temos aqui uma equivalência. Olha lá, se nós observarmos a quantidade pintada, é exatamente a metade. Então, 50 centésimos é equivalente a 1/2. E isso corresponde a 50%. Mas o que significa esse símbolo, professora Flávia? Ah, professora, eu já vi esse símbolo em vários lugares e os nossos estudantes com certeza já conhecem também. Então, olha lá. Este símbolo é usado para representar a porcentagem. E o que significa porcentagem, professora? Significa porcento, ou seja, em cada 100. Ou então ela pode ser representada por uma fração cujo denominador é igual a 100 e indica a comparação de uma parte com o todo, que era o que nós estávamos fazendo no nosso jogo. Nós pegávamos uma parte e montávamos a fração em relação ao todo, a todo o nosso tabuleiro. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre a porcentagem? Então, olha lá. Se nós pegássemos o nosso quadro de jogo e pintássemos 25 partes, nós teríamos 25 centésimos. Ou em fração ou em número decimal. Nós podemos representar dessas formas. Mas agora também podemos mostrar para vocês que também equivale a 25%. Né? Então, 25 de 100, 25%. E olhando lá, vamos observar mais de perto? Olha o que aconteceu. Se nós pegássemos o nosso quadro e dividirmos em 4, observando esse desenho, nós vemos que 25% também corresponde a 1/4 do nosso tabuleiro. Então, olha lá, dividimos em 4 e pegamos uma parte apenas quando pegamos 25%. Então, 1/4 também é equivalente a 25%. Tudo bem? E agora, professora Flávia, se nós pegássemos só 10 quadradinhos? Bom, professora, se de um total de 100 nós pegarmos 10 quadradinhos, nós vamos ter 10 centésimos, que podemos representar pela fração 10 sobre 100 ou pelo número decimal 0,10, ou também pela porcentagem 10%, ou seja, 10 de um total de 100. E agora vamos pensar um pouquinho nessa porcentagem? Olha lá o nosso tabuleiro. Da mesma forma que nós dividimos o anterior em 4 partes, aqui nós poderíamos pensar em uma nova divisão. Então, nós poderíamos dividir em 10 o nosso tabuleiro. E como ficaria, professora Flávia? Bom, daí na nossa fração ficaria 1/10, ou seja, de 10 partes divididas, nós pintamos uma. E aí teríamos 10% do nosso tabuleiro. Então, olha que legal a porcentagem, agora nós estamos entendendo um pouquinho melhor, né? Professora Flávia, e se nós pintássemos todo o tabuleiro? Bom, professora, nós teríamos pintado 100 partes de um todo que foi dividido em 100 partes. Então, nós teríamos 100 centésimos, representado pela fração
100 sobre 100. Ou podemos dizer 1 inteiro, porque nós pintamos o nosso tabuleiro por inteiro. E na porcentagem, 100%. Então, observando o nosso tabuleiro, nós podemos ver que ele está inteirinho pintado, ou seja, 100% corresponde ao tabuleiro completinho. Então, viram que legal esse conhecimento também sobre a porcentagem e o quanto ela se equivale a outros valores? Então, agora vamos pensar mais um pouquinho? Vamos ver um exemplo? Olhem essa boneca que está na tela. Ela custava R$ 48 e agora ela custa 50% deste valor. Quanto custa a boneca agora, professora Flávia? Professora Carla, nós precisamos lembrar que 50% corresponde à metade. Então, nós precisamos calcular a metade do valor da boneca, ou seja, a metade de R$ 48. E a metade de R$ 48 é R$ 24. Isso. Então, quando nós temos lá a metade, lembram-se? Nós temos a fração 1/2, ou seja, nós precisamos dividir o total por 2. Por isso, 48 dividido por 2, nós teremos o valor da boneca em R$ 24. Tudo bem? Então, agora vamos pensar um pouquinho mais? E se a boneca custasse 75% dos R$ 48? Como você calcularia o novo valor dela? Pensem lá, registrem apenas a sua resposta e agora um tempinho para vocês. Então, estudantes, pensaram sobre essa questão? Professora Flávia, como você resolveria? Bom, professora Carla, eu estava pensando aqui e lembrei que 75% eu posso pensar em 50% mais 25%. Já sabemos 50% do valor da boneca, que calculamos já na atividade anterior. Eu sei que 50% do valor da boneca equivale a R$ 24. E esses outros 24 que representam o outro 50%? 25% é a metade dos 50%. Então, aqui nós vamos pensar na metade da metade. Qual é a metade de 24? 12. Então, R$ 24 mais R$ 12, R$ 36 é o novo valor da boneca. Então, agora vem comigo verificar na tela. Então, olha lá, conforme a professora Flávia falou. Então, 75% equivale a 50% mais 25%. E aí, nós já sabíamos que 50% de R$ 48 eram R$ 24. Nós precisávamos encontrar 25% ainda do 48.
Poderíamos fazer como a professora Flávia falou, pensar em dividir o 24 apenas por 2, ou poderíamos pensar que 25% de 48 é a mesma coisa que o 48 dividido por 4. Nós já mostramos isso para vocês, né? Porque 25% equivale a 1/4. E então encontraríamos também o valor 12. E por último, teríamos que somar 12 mais 24, R$36. Então, o novo valor da boneca é de R$36. Mas, professora Flávia, será que ainda teria outra forma de fazer isso? Sim, professora, você falou que do 1/4, né? Dá para fazer dessa maneira também. Então, podemos pensar no nosso todo. Novamente, voltamos para os nossos 100 quadradinhos. Mas, era R$48? Vocês já vão entender. 75%, nós teríamos que pintar 75 quadradinhos, tudo bem? E aí, nós percebemos que nós temos o 75%, ou 75 sobre 100, 75 centésimos. E aí, nós iríamos observar esse desenho e olha lá, sabemos que 75% corresponde a 3/4 do nosso desenho. Tudo bem? E aí, nós teríamos que dividir o nosso valor de R$48 em 4 partes, sendo que cada parte equivaleria a R$12. Ou seja, peguei meu 48 e dividi por 4. Então, 12 é apenas 1/4. Então, 12 vezes 3, 36, ou seja, 3/4. O novo valor da boneca é de R$36. Professora Flávia, então agora pensando no jogo que fizemos hoje, como escreveríamos a pontuação de cada jogador em forma de porcentagem? Então, professora Carla, as professoras fizeram 47% dos pontos do tabuleiro e os estudantes 43% do tabuleiro. Então agora é o momento que vocês irão copiar a tarefa. Tempinho para vocês. Então, estudantes, para hoje a nossa aula era essa. Espero que tenham gostado bastante do jogo e até a próxima! Tchau, estudantes, até a próxima aula!